Bom, então a gente vai começar a falar aí, né, dos direitos do paciente. Então a gente tem nossos direitos e deveres, o paciente também tem os seus direitos e deveres, tá? Então é importante que a gente conheça aí quais são os direitos do paciente. O paciente tem direito, como eu já falei, nós temos obrigação de saber, de falar para ele qualquer coisa que a gente vai falar, fazer com o paciente, a gente tem que orientar o paciente. Qualquer medicamento que vai ser administrado, a gente tem que falar para ele, inclusive falar, olha, provavelmente o senhor vai tomar esse medicamento, o senhor vai sentir aí um desconforto gástrico, ou o senhor vai sentir uma tontura, na hora que levantar tem que ser devagar, mas a gente tem que orientar esse paciente, é obrigação da gente e é direito dele, tá? Então, na realidade, a gente fala paciente, mas a gente está utilizando realmente aí a nomenclatura cliente, né? Então, é um paciente que ele é considerado um cliente, então ele tem todos os seus direitos também como consumidor. É importante que a gente saiba isso, tá? Ah, mas é pelo SUS. E aí? O SUS não é grátis, não, tá? O SUS não é gratuito, não. Lembra lá em saúde pública quando a gente falou sobre o SUS? Então, ele é o nosso cliente, tá? E aí o paciente ele tem aí alguns direitos. Então os direitos do paciente, por exemplo, né, a partir aí de 60 anos, ele tem direito a um acompanhante. Se for um paciente aí que tenha menos idade, mas é um paciente muito mais dependente, é um paciente que tem alguns problemas, principalmente aí psiquiátricos, esse paciente também aí, tá? Déficit, né? Neurológico, esse paciente ele tem aí seus direitos também, tá? A criança também, ela tem o direito aí com o acompanhante, o responsável, tá? Então, é importante que a gente saiba. Outro direito que o paciente tem é de ver o prontuário dele. Ah, mas quem quis ver o prontuário foi a filha, foi a esposa. Tem? Não, a não ser que esse paciente deixou por escrito uma autorização. Caso contrário, não. Quem tem o direito de ver o prontuário o momento que quiser é o paciente, tá? Muitas vezes eu já vi, né, o paciente querer ler aí, às vezes é paciente que é da área, um paciente que não é leigo, ele quer ler o prontuário dele, ver o que está sendo feito exatamente, e eu já vi muitas pessoas falar, não, o senhor não pode ler, não pode mexer, não. O paciente pode, tá? O acompanhante aí, ou familiar, eles não têm direito, a não ser que o paciente deixou por escrito a autorização, tá? Caso contrário, lembra lá os tipos de segredos, né, que a gente falou aí? Caso contrário, não, tá bom? Então, é importante que a gente preserve esse prontuário aí do paciente, mas para ele, tá? Ele tem o direito sim de ver, a vida dele que tá ali, o interesse é dele, então ele pode ver. Inclusive, se ele quiser cópia do prontuário, ele também tem esse direito, tá? Então, o prontuário, ele pertence aí à instituição, ele é da instituição, mas ele é do paciente também. Então, a gente não pode ir lá e dar o prontuário inteiro na mão do paciente para ele ler, porque a instituição precisa aí desse prontuário para uma série de fatores, inclusive aí jurídicos, tá? Mas didáticos, que lá na frente a gente vai ter uma aula só de prontuário. Mas o paciente, ele tem o direito de pegar todas as xerox desse prontuário. Então, solicitar, né? Então, ele vai no setor de laudo e ele pode estar solicitando aí a xerox desse prontuário aí, e ele tem que ir na íntegra para o paciente. Ele tem esse direito. Ele não pode ir lá e tirar o prontuário do hospital, porque o prontuário, embora seja dele, pertence ao hospital, tá? Por várias questões que lá na frente a gente vai falar. Mas o paciente ele tem direito sim de todo o conteúdo aí xerocado desse prontuário aí, ok? E depois a gente também vai falar em questão de prontuário eletrônico agora, ficou muito mais fácil e tudo mais, mas a gente é uma outra aula, ok? Então, mais é importante que esse prontuário ele esteja organizado. Então, quando a gente fala de direitos dos pacientes, né, no prontuário ele esteja organizado, tendo todo o conteúdo aí, tanto dos médicos, fisioterapeuta, se esse paciente utilizou, psicologia, a enfermagem, né? Então, serviço social, então tudo que é feito aí com esse paciente, procedimentos, orientações, tá? Informações que a gente tem desse paciente, tanto que ele nos forneceu ou que outras pessoas nos fornecem como responsável, né?
os familiares, é importante que a gente deixe anotado que a gente tem aí nesse prontuário, tá bom? Até mesmo para um respaldo aí da própria instituição ou dos próprios profissionais que estão aí cuidando desse paciente aí. Isso até depois aí desse paciente ir para casa, ter alta ou infelizmente esse paciente falecer, tá? Mas aí a gente vai abordar isso mais na frente aí, quando a gente for falar somente de prontuários, e aí a gente entra em maiores detalhes.